É, todo esforço da igreja antiga e dos concílios é isso, né? É tentar colocar as coisas que se crê em termos filosóficos, né? Substância, pessoa, mas afinal de contas, o que que significa isso, né? Porque é um esforço gramatical tremendo para poder tentar traduzir racionalmente a experiência que as pessoas tinham de fé. E é justamente o que eu falava no outro encontro que eu ia falar, que eu disse que eu queria enfatizar nesse novo encontro aqui, que a cruz é significante, né? É a experiência de Cristo, a experiência do Jesus, né, encarnado, que viveu junto com os apóstolos, que comeu junto com os apóstolos e as apóstolas, e que depois foi crucificado e que morreu, né? E que depois ressuscitou. A experiência de conseguir colocar essa experiência em palavras, em histórias, e depois, mais profundamente, o desafio que os pais da igreja tiveram, né, em termos filosóficos, é um esforço muito grande, né? Porque hoje a gente conhece a fé. Claro, tem a parte da experiência pessoal de cada pessoa com a fé, né? A experiência de oração, a experiência de espiritualidade, de proximidade com Deus. Mas a gente conhece por meio de doutrina, né? A gente conhece o que que é Pai, Filho e Espírito Santo, quem é Jesus, o que é ressurreição, o que é crucificação, com a parte narrativa do texto bíblico, com a parte doutrinal daquilo que é ensinado na igreja. Então a gente conhece por ouvir falar, né? Por mais que haja experiência pessoal, mas em grande parte a gente conhece por ouvir falar. Essas pessoas aqui tinham conhecido uma figura desprovida de qualquer narrativa, desprovida de qualquer discurso, desprovida de qualquer doutrina. Eles tiveram que criar tudo isso para poder contar para outras pessoas o que que eles tinham experimentado como figura, como evento, né? Como pessoa. E esse também está sendo o nosso esforço agora aqui, né? Depois, refletindo sobre teologia da cruz e entendendo como que a radicalidade da encarnação é tão importante para se compreender o que que é Jesus e o que que é Deus. E a gente faz o esforço oposto, né? Porque a gente está partindo da ideia quase que natural, de uma teologia natural a respeito de Deus, né? Que haja um Criador, que haja um ser absoluto, transcendente, e que esse ser se tornou humano, né? Bom, os apóstolos, os primeiros cristãos, também tiveram que passar por isso, porque eles também tinham uma ideia de um Deus transcendente, absoluto, espiritual. Mas radicalmente o que eles estavam tentando traduzir em palavras é a experiência com uma pessoa real, uma pessoa concreta, né? Então, o movimento deles foi o oposto, né? De conseguir entender que aquela pessoa real era Deus. E o que que significa dizer que aquela pessoa real era Deus? Quando ele orava a Deus. Então, esses são os primórdios da doutrina da Trindade, né? Porque se Jesus é Deus, ele ora a Deus, então há que haver duas pessoas. Porque Jesus não pode ser esquizofrênico de não estar falando com ninguém ou estar falando consigo mesmo, né? Ele estava falando com uma pessoa, e essa pessoa era o Pai. Bem complicado, né, gente? Eu tô vendo pelas caras de vocês. E daí, na época do Agostinho, a discussão da patrística já era outra, né? A parte da cristologia, né, já tinha sido resolvida, embora o Agostinho escreva de maneira muito importante sobre a Trindade, porque ele vai dizer, e isso o Vitor vai tratar mais à frente na página 45, no subtítulo Comunicação, dizer que o Espírito Santo é o que falta nessa dialética entre o Pai, que é um elemento transcendente quando a gente pensa em Deus,
e o Filho, que é a experiência concreta, vivida historicamente pelos apóstolos, que morreu na cruz e que chama a doutrina da encarnação, de um lado, para poder falar da sua concretude, da vida histórica e da crucificação e da morte também, ou seja, é homem, é humano, mas pela ressurreição também é a divindade, né? São esses 3 dias da Páscoa que resumem a doutrina cristológica, né? Mas faltava um elemento na equação para poder equacionar essa encarnacionalidade e essa transcendência do Pai, que o Vitor vai então falar, né? É o Espírito Santo. E o Agostinho, quando ele trata sobre o Espírito Santo, ele chama o Espírito Santo de vínculos amores. Ele é o fator da comunicação da Trindade, é o vínculo da Trindade. É o que permite, por isso que o Credo fala isso, né? O Filho nasce pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz a comunicação. Eu acho que até mais interessante do que isso é, por exemplo, o Credo Atanasiano, né, que enfatiza toda vez que ele repete, né, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses. Ele está falando, né, que aquilo que eu estava falando em termos matemáticos, né, cada um é 100%, né, e os 3 juntos dá 100 de novo. Isso é quântico. E a doutrina, então, vai afirmar, até mesmo para poder explicar por que que no Antigo Testamento só se conhecia o Pai, e daí depois veio o Filho, e depois o Filho prometeu o Espírito Santo, então o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, até para poder explicar essa sequência histórica, se cria esses verbos, né? O Filho é gerado do Pai, não criado, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. De novo, enfatizando, retomando a parte, né, não existe uma hierarquia, os 3 são iguais em poder, os 3 são todos todo-poderosos, os 3 são eternos, os 3 são imensos, como Atanásio descreve várias vezes no seu credo, não existe uma hierarquia, e por isso Boff, Leonardo Boff, teólogo franciscano católico, depois mandado calar a boca, e daí voluntariamente se afastou do sacerdócio, fala, a Trindade é a comunidade perfeita, porque não existe hierarquia na Trindade. Os 3 são iguais. Apesar de terem funções diferentes, os 3 são iguais. Agora, outra coisa interessante no Atanásio é ele dizer que um não vem antes do outro, né? Também em termos de temporalidade, há um elemento quântico aí também, né? Não existe sequência. Os 3, em termos temporais, surgem juntos, né? São juntos. Porque o tempo surge dele, né? O tempo surge da Trindade. Agora, outra coisa que a doutrina da Trindade vai afirmar também é que quem morre na cruz, quem vive todo o processo da cruz ali, enquanto carne, é o Filho. Mas a doutrina da Trindade, da comunicação da Trindade, leva a afirmar, isso está em outros documentos que eu posso tentar encontrar para poder trazer para vocês, no ato da criação, quem cria é o Pai, mas o Filho e o Espírito Santo estão juntos na criação. De igual modo, na crucificação, quem padece é o Filho, mas o Pai e o Espírito Santo estão juntos no padecimento. Então, isso leva, né, à reflexão uma coisa muito interessante. Os 3 estão juntos no padecimento, então, na agonia de Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão agonizando em comunhão. Quem agoniza é o Filho, mas o Pai e o Espírito Santo estão na comunhão da agonia. Isso leva também a gente a pensar, né, em como que aquilo que eu estava afirmando antes, né?
teologia da cruz é falar também não só da cruz de Cristo, mas da nossa cruz, né? É afirmar a presença de Deus na cruz, é afirmar a presença de Deus na nossa cruz. E agora a doutrina da Trindade, quando afirma que o Pai e o Espírito Santo estão em comunhão na agonia do Filho, é dizer que na nossa própria agonia também, como seres humanos, como carne, assim como Jesus foi carne, Deus inteiro está junto. Lembrei agora de uma outra consequência da doutrina da Trindade, que também é uma coisa que explode também a mente, que eu li de Karl Barth, teólogo Hogwarts. chamado Karl Barth. Ele diz o seguinte, deve ter outras pessoas que dizem, mas eu li dele, né? Então eu vou atribuir a ele esse pensamento. Quando a gente afirma que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, isso significa afirmar que também a carne humana de Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, porque no ato da a ressurreição é carnal, assim a gente confessa enquanto fé. Então, da mesma forma que a gente confessa que Cristo ressuscitou corporalmente, porque não foi encontrado o corpo dele, mas o corpo dele ressuscitou, ele ascendeu em corpo. Então, há um humano no céu. Há um humano no céu. Há um de nós lá. É, Radicalmente. Radicalmente há um de nós lá. E se há um de eis, nós, há eis, um, todos nós. eis um mistério da fé. E se há um de nós, há todos nós, porque a doutrina da encarnação fala que encarnar, nenhum é encarnar em todos. Isso é uma outra doutrina ortodoxa que é a teoses, que é a divinação, né? Que a fé consiste em divinação, né? Se Deus encarnou em Jesus, encarnou nenhum, encarnou em todos, né? Todos estão em comunhão com Deus. Inclusive, a doutrina da teose é talvez um dos aspectos mais marcantes de diferença entre as igrejas orientais e as igrejas ocidentais, né? Uhum, Eles têm isso muito forte do lado de lá e a Igreja Católica nunca acolheu muito esse entendimento. exato. A teologia luterana finlandesa, pela proximidade com a Rússia, existe uma presença ortodoxa na Finlândia também, mais ou menos um quarto da população, uma coisa assim. Então, eles dialogam muito mais proximamente com a Como se teologia chama essa, ortodoxa do que como se chama essa doutrina mesmo? teoses. Teoses. Então, a teologia luterana finlandesa, ela tem uma aproximação com essa doutrina da teoses, e tem um teólogo com aqueles nomes complicados de finlandeses, que eu não vou conseguir nem lembrar do nome, mas eu posso depois conseguir para vocês, que trabalha muito a respeito da teoses, da encarnação como um evento que é universal, porque se Deus encarna uma vez, se Deus encarnou na Terra, ele santificou a Terra inteira pela sua encarnação. Não só a pessoa histórica de Jesus, mas em um grau mais restrito. A humanidade inteira foi santificada, porque Deus se tornou um ser humano, mas num grau mais amplo, mais extenso, a criação inteira foi santificada pela encarnação de, de Deus, do Filho, na pessoa de Jesus. E isso está em comunhão também com a doutrina eucarística luterana, que afirma que o corpo de Cristo e o pão estão em uma comunhão total. O pão está lá ainda, mas ali está o corpo de Cristo. É outra conta que para o pessoal das exatas não fecha. Na doutrina eucarística, ali no cálice, tem 100% vinho, tem 100% sangue, não dá 200, a soma dá 100. É interessante pensar, já que a gente está falando um pouco aí, já falamos muito hoje de teologia ortodoxa, a teoses, ela é justamente você meio que, nessa compreensão,
de que Deus caminhou no mundo, né? Seria a ideia de divinação, uma tradução honesta para isso, né? Que é meio que, vamos dizer assim, estar em Deus, mas não é tornar-se Deus, mas é estar em Exato. Deus. Que é bem diferente. É justamente aí que entra a importância da questão da essência de Deus, que é tão valorizada na fé ortodoxa. Que essa essência que alcançaria a todos não significa que nós jamais poderíamos gerar algo que Deus é capaz de gerar. Nós não temos um poder de criação divino, mas nós temos presença de Deus. E a teose, ela vai por esse caminho. Não é apoteose, né, para usar um outro termo grego, não é tornar-se, mas é Uhum. divinar-se. Né? E é uma ideia muito interessante isso, da teose. Eu, inclusive, estava vendo recentemente sobre, vamos dizer assim, as disputas que existem teologicamente entre os católicos e os ortodoxos, né, os orientais sobre isso, os ocidentais versus orientais, e é muito interessante a gente pensar que existe um motivo talvez histórico para essa questão, que foi o fato de que a Igreja Católica tridentina, ela colheu muitos frutos da teologia escolástica, que tinha, enfim, os aspectos tomistas de modo geral, muito aristotélico e tudo, e isso não foi vivido na Igreja Oriental. Essa escolástica tomista não aconteceu lá, ela só aconteceu para cá. Então lá eles preservam aspectos gregos que não viveram essa virada, né, esse giro tomista. Então lá, enfim, esses aspectos racionais, platônicos, vamos dizer assim, anteriores, eles ainda ficaram vivos em muitos sentidos, e no Ocidente eles foram remodelados numa forma mais aristotélica, né, vamos dizer assim, depois de Tomás de Aquino. E eu achei legal pensar nesse aspecto histórico, de que lá eles ficaram mais no anterior ao Tomás de Aquino, e aqui, por exemplo, mesmo as reformas protestantes já existiram no mundo pós-Tomás de Aquino, né? Isso. Então é outra. A gente está, vamos dizer assim, num paradigma filosófico diferente do filosófico deles, nesses aspectos, como teose, por exemplo, ou outras questões que a gente já até comentou aqui hoje. Exatamente. A aristotelização não, é um processo que não aconteceu no Oriente e que aconteceu no Ocidente via Tomás de Aquino, né? E que influenciou toda a Igreja do Ocidente e que tornou hoje tão distinta as duas teologias enquanto construções é, teológicas sistemáticas. Eu estava procurando aqui também um livro. Ele é um livro que tem em inglês, que é do Karl Braten, um teólogo luterano norte-americano, tilichiano, acho que foi aluno do Paul Tillich, que é também a minha escola teológica, e ele escreveu um livro sobre a teologia finlandesa. O livro é Union with Christ, The New Finnish Interpretation of Luther, a união com Cristo, a nova interpretação finlandesa de Lutero, que é esse empreendimento que uma escola teológica formada por algumas pessoas lá da Finlândia empreendeu de reinterpretar a teologia de Lutero a partir de categorias ortodoxas.